todos, colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, visitantes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito a secretária, a vereadora Astéria Kiss, para que faça chamada aos vereadores para fins de verificação de quórum. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kiss, presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Rec. Presente. Nereu Bart. Presente. Moiri Cosman. Presente. Obelir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porão do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da segunda sessão ordinária, da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Porão do Oeste, do dia 9 de fevereiro de 2026. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata 053/2026 da primeira sessão ordinária de 2026. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Leitura do projeto de lei do Executivo 004/2026. No grande expediente não temos vereador inscrito. Ordem do dia. Discussão e primeira votação do projeto de lei do Executivo número 041/2025. Discussão e primeira votação dos projetos de lei do Executivo 01, 02 e 03/2026. Na explicação pessoal também não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos à apreciação da ata 053/2026, da primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 2 de fevereiro de 2026. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site da Câmara, e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata 53/2026. A palavra está livre. Coloco a ata 53/2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências. Solicito a secretária Astéria para que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Círio, os colegas vereadores, funcionários dessa casa, o público aqui presente e aos que nos acompanham via rede social. Ofício número 412/2026, UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, Florianópolis, 3 de fevereiro de 2026. Ao senhor presidente da Câmara Municipal Legislativo Santa Catarina. Assunto: convite, Encontro Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras 2026. Prezado senhor presidente, a Federação das Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC, tem a honra de convidar Vossa Excelência, bem como os vereadores e servidores dessa Casa Legislativa, para participarem do Encontro Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras de Santa Catarina 2026, que será realizado no período de 17 a 20 de março de 2026, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, em Florianópolis, Santa Catarina. O Encontro Estadual é um dos principais eventos promovidos pela UVESC, reunindo representantes do Poder Legislativo Municipal e de todo o Estado, com o objetivo de promover capacitação, atualização técnica, troca de experiências e fortalecimento institucional por meio de palestras, painéis e debates sobre temas relevantes à atuação do parlamentar e administrativa das câmaras municipais. A programação preliminar do evento segue em anexo, estando sujeita a atualizações. Certos de poder contar com a participação desta Câmara Municipal neste importante momento da integração e qualificação do Legislativo catarinense, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Marcilei Vignati, presidente, Federação das Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC, Leusa Fátima Lucatelli Pussamay, secretária executiva da UVESC. Seria essa a correspondência, seu presidente. Matéria do dia. Solicita a secretária vereadora Astéria a leitura do projeto de lei do Executivo número 004/2026. Ficou fora o ofício. Ficou fora o ofício. Ah, tu não leu o ofício? Não. Então, peço à vereadora Astéria que leia o ofício enviado pelo prefeito. Ofício GP número 015/2026, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 9 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor Círio Asman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me de presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei para votação em regime de urgência. Projeto de lei do Executivo número 004/2026, que ratifica as alterações realizadas na 12ª alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Auri Matias, prefeito em exercício. Matérias do dia. Solicito à secretária vereadora Astéria a leitura do projeto de lei do Executivo 004/2026. Projeto de lei do Executivo número 004, de 9 de fevereiro de 2026. Ratifica as alterações realizadas na 12ª alteração contratual do Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam ratificadas nos termos do artigo 12A da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, em todos os seus termos, as alterações realizadas na 12ª alteração de contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, do qual o município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, é ente consorciado, conforme Lei Municipal número 1778, de 14 de junho de 2017. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 9 de fevereiro de 2026. Auri Matias, prefeito em exercício. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Círio Asman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 004, de 9 de fevereiro de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à consideração dessa Igreja Corte de Leis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, projeto de lei que propõe a ratificação da 12ª alteração contratual do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, o qual é integrado pelo nosso município. A base legal dos consórcios públicos foi iniciada com a Emenda Constitucional 19/98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação
entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação deste Instituto se deu pela Lei Federal 11.107, de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Tais dispositivos legais autorizaram que 2 ou mais entes federados possam criar um consórcio público com o objetivo de atender algum interesse que lhes seja comum, através de gestão associada. O CONDER, Associação Pública com Personalidade Jurídica de Direito Público, natureza autárquica interfederativa, foi constituída em 8 de maio de 2014, tendo como objetivos o desenvolvimento de programas, projetos, atividades e ações nas áreas de atuação governamental dos municípios consorciados. Odiernamente, o CONDER possui 34 municípios consorciados e conta com 4 programas. Programa Licitações Compartilhadas, PLC, Programa Gestão Ambiental, PGA, Programa Mais Asfalto, PMA, e Programa Lixo Zero, PLZ. No ano de 2017, os entes consorciados aprovaram a primeira alteração contratual do contrato de consórcio público. Em 2019, a segunda alteração contratual. Em 2020, a terceira e a quarta alteração contratual. Em 2021, a quinta e sexta alteração contratual. Em 2022, a sétima e oitava alteração contratual. Em 2023, a nona e a 10ª alteração contratual. Em 2025, a 11ª alteração do CONDER. Todas no afã de adequar as necessidades e realidade vivenciada pelo consórcio para fins de melhor organizar a execução de seus objetivos e serviços que, no decorrer destes anos, também foram alterados e ampliados. Impera destacar que todas as alterações contratuais do contrato de consórcio público do CONDER, acima referidas, foram devidamente analisadas e aprovadas pela diretoria do consórcio e, posteriormente, pela Assembleia Geral Ordinária do consórcio e ratificadas por leis municipais de todos os municípios consorciados. Nada obstante, novas alterações contratuais se fizeram necessárias e, recentemente, também foram apreciadas e aprovadas, primeiro pela diretoria do consórcio e, posteriormente, em 12 de novembro de 2025, em Assembleia Geral Ordinária do CONDER, quando foram discutidas e aprovadas de forma unânime por todos os representantes municipais dos municípios consorciados. Impera registrar que as alterações contratuais aprovadas não repercutem em significativas mudanças no âmbito do CONDER, pois objetivam apenas adequar e complementar redações já existentes, bem como reorganizar e reestruturar o quadro de empregos públicos do consórcio. Em anexo, acompanha o quadro explicativo, contendo as alterações de contrato de consórcio público que já foram deliberadas e aprovadas no âmbito do CONDER, e que agora se encaminha para a ratificação deste poder legislativo. Após sua aprovação, as referidas alterações contratuais passaram a consolidar o texto da 12ª alteração contratual do CONDER, conforme a redação que ora apresentamos às vossas excelências, notadamente por força do artigo 12A
da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe: artigo 12-A. A alteração do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Esclareço que as alterações que consubstanciam a 12ª alteração contratual do CONDER foram devidamente registradas na Ata Geral Ordinária do CONDER, número 04/2025, de 12 de novembro de 2025, que acompanha o presente. Destaco ainda que o texto consolidado da 12ª alteração contratual do Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, está disponível para consulta no endereço eletrônico do CONDER, www.conder.sc.gov.br, e foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. É importante ressaltar que as alterações do contrato de consórcio público do CONDER exigiram todo um processo anterior de debate e de deliberação, que foi devidamente apreciado e aprovado pela diretoria e pela Assembleia Geral Ordinária do consórcio, cujo resultado deve ser apreciado por esta Casa Legislativa para ratificação das modificações propostas conforme exigência legal. Diante do acima exposto, solicito a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, na forma da lei orgânica do município, tendo em vista a importância da matéria, dado o seu relevante interesse municipal e a necessidade de se concluir o mais breve possível essa etapa, a fim de possibilitar a regularização dos procedimentos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER. São essas, excelentíssimos senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, as bases da formulação e os motivos da apresentação do comentado projeto de lei que submeto à apreciação de vossas excelências. Auri Matias, prefeito em exercício. Então, aqui essa alteração, que ela teve o ingresso de novos municípios, alteração nos cargos, e acompanha também a ata da Assembleia e a 12ª alteração, contratual publicada em 12 de 11 de 2025. Disponível no site, e também tem uma cópia aqui na Secretaria, caso alguém tenha interesse em acompanhar. Obrigada. Obrigado, vereadora Astéria. Através do ofício número 15 de 2026 e justificativa, anexo ao projeto de lei que foi lido, o prefeito municipal requereu análise e aprovação desse projeto em regime de urgência. Coloco em discussão o requerimento de tramitação em regime de urgência do projeto de lei do Executivo número 004/2026. A palavra está livre. Presidente. Nereu com a palavra. Saúdo o senhor presidente, os demais membros da mesa diretora. Em primeiro lugar, parabenizar a todos pelas funções que estão ocupando, aos colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos prestigiam com a sua presença nessa data, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer assim que, por entender que esse projeto é um projeto de certa forma simples, é rotineiro, já muitas etapas já foram feitas, como já foi muito bem explicado, e também tendo esse pedido de urgência, eu me manifesto favorável pela urgência, e acredito que seria importante a gente fazer que todos pudessem votar a favor também do regime de urgência. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Osni com a palavra. quero aqui saudar o presidente dessa casa, aos demais membros da mesa diretora, aos demais vereadores, funcionários da casa, população que se encontra presencialmente aqui no auditório plenário Pedro Arthur Amon. Também quero cumprimentar aos que nos assistem via rede social. Então, como já foi amplamente agora lido, né, e explicado na mensagem justificativa, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, o CONDER,
ele é composto por 34 municípios. Então, todos os municípios que fazem parte do CONDER, eles precisam fazer uma lei autorizativa para que possam ser feitas as mudanças conforme as alterações discutidas e aprovadas em Assembleia pelos que fazem parte do CONDER. Então, isso aconteceu ainda lá no mês de novembro, né? E o CONDER trata de situações muito importantes para os nossos municípios e a nossa região, que são as licitações coletivas, né? O programa de gestão compartilhada, mais asfalto, lixo zero. Então, isso aí, muitas vezes, tem os seus prazos e precisa acontecer de uma maneira mais breve possível. E se não nós fizermos acontecer e aprovarmos a autorização legislativa, de repente algum projeto significativo ele pode não acontecer ou demorar para acontecer ou perder prazos lá na frente. Então, devido a essas circunstâncias, eu me coloco amplamente favorável à tramitação do projeto de lei em regime de urgência, visto que a única coisa que vai mudar, em vez de 2 semanas ficar aqui nesta casa tramitando, ele vai tramitar em 1 semana. A comissão às quais vai ter que passar esse projeto de lei deve ser reunida essa semana para que seja votado na próxima segunda-feira e nós deixarmos redondinho para que as coisas a nível de CONDER possam acontecer. Então era isso, senhor presidente, eu me coloco amplamente favorável. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o requerimento de tramitação em regime de urgência do projeto de lei do Executivo número 004/2026. A votação é nominal e cada vereador deve responder sim ou não. Vereador Alexandre? Sim. Vereador Astéria? Sim. Vereador Jaci? Sim. Vereador Mário? Sim. Vereador Nereu? Sim. Vereador Noiri? Sim. Vereador Rodolir? Sim. Vereador Usni? Sim. Aprovado por maioria de votos. Esta matéria seguirá seus trâmites nesta casa e será despachada para comissões para devida análise e parecer. No grande expediente não temos vereador inscrito. Vamos para a ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei do Executivo 041 de 2025, que institui o Programa Municipal de Compostagem de Carcaça de Animais, de grande porte no município de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. Nereu com a palavra. Então, voltando a saudar os já citados anteriormente, me manifesto referente ao projeto de lei de número 41, que deu entrada já em 2005, que é algo que vem para melhorar, ou pelo menos ajudar, como foi muito bem explicado na reunião que tivemos na última sexta-feira, onde os vereadores estiveram presentes, onde foi conversado sobre ele. Ele trata sobre o quê? Sobre que institui o Programa Municipal de Compostagem de Carcaças de Animais de Grande Porte. Então, quais são os objetivos? Uma é eliminar a prática do enterramento ou descarte inadequado de carcaças. Outra, reduzir os riscos sanitários e ambientais. Promover a reciclagem dos nutrientes das carcaças. Difundir entre os produtores rurais novas tecnologias. Isso aqui é algo novo na nossa região, tanto é que muitos municípios já vêm estudando e vêm visitando para conhecer esse processo. Além disso, difundir entre os produtores rurais tecnologias de compostagem de carcaças por meio de ações de capacitação técnica e assistência e conscientização, fomentando, inclusive, se for o caso. Garantir o cumprimento da legislação ambiental e sanitária referente à destinação de animais mortos. Esses são alguns dos objetivos. Também, algumas
situações, critérios técnicos e ambientais que são importantes, devem ser nesse programa que vão ser adotados. Uma é a localização em sítio adequado. Então, tem situações, como muito bem já em dezembro ainda o vereador Jaci se manifestou, onde tem propriedades pequenas, esse não vai se tornar viável esse projeto. E esse projeto não impede que outras formas possam acontecer. Esse só vem é algo a mais que vai ser implantado no município. Então, ele precisa tem 50 metros de cursos de água, tudo isso são regras que vão ter que continuar tendo. Além disso, a cobertura total das carcaças, são vários critérios que têm que ser adotados, que vão ser cuidados. E já tem experiências sendo feitas no município, que a princípio se vê para grandes proprietários, com certeza é algo importante. E de repente para pequenos vai ter que ser feito de outra forma ainda, e sem descartar a recolha, que daqui a pouco também é uma necessidade em muitas situações. O que temos? E também temos a situação de prazos. Alguma questão assim que tem, qual é a previsão? Que até 2030 temos a previsão para encerrar o inteiramento. Até lá, só. Então, primeiro vai ter até 2028 chegar a 50%, e depois vai ser concluído lá por 2030 para que todos os animais sejam dado o destino correto. Não necessariamente nessa forma de compostagem. Por isso, acredito que seja um projeto importante, que está levando também o nome de Iporã do Oeste para muitos, que é uma experiência a nível da região, é nova, mas a Embrapa e essas empresas já estão trabalhando nisso há mais tempo, e por isso me manifesto favorável a esse projeto. Obrigado, presidente. Continua a lida a palavra. Senhor presidente. Osni, com a palavra. Quero parabenizar o vereador Nereu pela explanação sobre o projeto, né? E dizer que esse foi um projeto que ainda no ano de 2025, né, ele deu entrada nessa casa. Então ele foi amplamente já discutido, a gente teve reunião com o executivo, que esclareceu os porquês, né? Inclusive na última sexta-feira a gente esteve reunido, né? Praticamente todos os vereadores aqui presentes estavam lá naquela reunião, né? E é um projeto, né, da compostagem de carcaças de animais de grande porte, que vem iniciar a nós resolvermos um problema ambiental que hoje ainda se decorre devido ao enterramento dos animais mortos, tá? Então, é um programa, é uma lei que nós vamos estar avançando na questão ambiental. Vamos resolver todos os problemas? Não. A gente sabe que tem as situações dos produtores menores que não têm tantos animais, mas que daqui a pouco possa ser também criado algum incentivo ou também alguma outra situação que possa também beneficiá-los, e isso vai ser com certeza estudado com carinho lá na frente, e também para estes produtores será dada alguma solução. Então, nós temos hoje em andamento já um projeto piloto, né? Ele vem com o aval da Embrapa. Nós temos muitos municípios que vêm olhar os projetos que ele está sendo executado já em 3 propriedades rurais do nosso município, e ele está sendo visto com bons olhos de ser uma das alternativas mais eficazes de a gente solucionar um problema ambiental e para a gente estar ao menos avançando. Quero enfatizar de novo que não quer dizer que não possa ser aderido à recolha dos animais ou um outro sistema que daqui a pouco possa ser estudado e possa ser implantado. Então, é um avanço, né? A gente sabe que nós temos as questões das cobranças do Ministério Público, e nós temos, como município, né, avançar na questão da legislação. É um avanço sim, significativo, mas
que ainda lá na frente, daqui a pouco, precisa ser melhorado. Então, me coloco amplamente favorável à aprovação desse projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Estéria, o público presente aqui, seu Inácio, que vem aí nos assistir, os funcionários da casa e principalmente quem nos assiste via internet. Pessoal, esse é um assunto bem polêmico. Eu vejo assim, né, que nem os Nio, Nereu, o colega Nereu falaram que já vem desde o ano passado, e ele é um assunto polêmico. O que a gente escuta, que eu sempre digo, a gente tem que pensar no que o povo está falando. E a gente teve, que nem o Osni falou, a gente teve uma reunião com o prefeito sexta-feira. Foi uma reunião muito boa, foi explicado muitas coisas, que nem o Nereu falou agora dos pontos positivos. Eu também concordo, eu acho assim, mas um pouquinho que eu fico meio com medo é essa questão do pequeno, né? Mas, claro, que nem os colegas falaram, que vai ter também uma outra possibilidade. Então, acredito que eu não sou contra esse projeto, eu acho ele bem interessante, só que eu fico um pouquinho com medo dessa situação por algumas outras coisas. Então, eu não sou favorável a esse projeto pela questão, me preocupa um pouquinho os pequenos. Assim, eu acho que a recolha, no meu ponto de vista, seria a melhor opção. Mas acredito assim que é um assunto que a gente vai ter que pensar melhor, vai ter que ser feito melhor. Mas por isso que a minha opinião é que eu sou contra. Obrigado. Continua livre a palavra. Presidente. Jaci, com a palavra. Boa noite aos colegas vereadores, às vereadoras, os funcionários dessa casa e as pessoas que estão aqui e nos assistem. Eu fiz na última sessão do ano passado, eu fiz uma indicação sobre a recolha, né? Vendo isso. Eu sou favorável das composteiras, né? Mas tem que ter um olhar bom para o pequeno agricultor, aquele que não tem tratores, aquele que não tem concha para enterrar esse animal, a matéria, seragem. Cada família tem que ter em torno de 15 cúbicos de seragem, né? Para um animal vai 7, e tem que ter uma reserva, se caso morrer 2, tem que ter uma reserva em casa. Então, onde é que a gente vai arrumar esse material? Então, a gente se preocupa bastante, né? A gente vive no interior há anos e vê a dificuldade que um agricultor tem. Quem não tem concha no trator, você pega 7 cúbicos de seragem e joga em cima de um animal que nem ontem à tarde, um calor desse, que não vai ter telhado, né? Então, sou favorável mesmo, né, dessas composteiras, não sou contra, mas tem que ter uma alternativa para o pequeno e o médio, né? Questões de divisas, de águas, famílias que têm, às vezes tem cavalo e tem uma chácara, onde é que vai construir essas composteiras? Não podem tirar em outra, né? Em outra composteira não pode ser levado, né? Então eu vejo nessa parte ali, sou favorável, meu voto é favorável, mas que olhe com carinho essa outra questão. Seria isso, presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Eu também gostaria de me manifestar um pouquinho sobre essa matéria. Claro que todos já falaram, nós temos que pensar principalmente na segunda opção. Porque hoje podem ter certeza que 85% para mais dos nossos produtores não vão fazer a composteira. Uma, falta de matéria-prima, que nem o vereador já colocou. A outra, vai fazer uma composteira que vai custar 10 mil reais, morre um animalzinho a cada 5 anos para o cara. Da onde que vai tirar? E aqueles pequenos que realmente não têm máquina, trator, equipamentos, para levar esse animal para... Então, nós temos que pensar num destino correto também, que nós temos opção no nosso município. Eu me coloco favorável à à aprovação desse projeto. Mas temos que pensar com urgência num segundo plano. Porque o Ministério Público está aí. A lei já diz que não pode mais enterrar. Até hoje, estão fechando o olho. Mas quanto tempo? Então, nós temos que ter a segunda opção. Obrigado.
Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo 041/2025. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Contrário. Aprovado por maioria de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 01/2026, que altera a Lei Municipal 1833, de 4 de setembro de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, Contur e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Nico, a palavra. Então, esse projeto, primeiro cumprimentar novamente a todos, né? Esse projeto número 1/2026, então ele trata da criação, né, e designação de componentes do Conselho Municipal de Turismo, o Contur, né? Então são todas funções feitas por amor à camisa, né? São todas funções não remuneradas, né? E são 9 componentes de vários segmentos relacionados à cultura do nosso município. Então o projeto de lei está bem exemplificado, quem pode fazer parte, né? E na mensagem justificativa, né? Então diz que visa atualizar, adequar e fortalecer a composição do Conselho. Então é bem tranquilo, acho que é bem simples o projetinho de lei, e eu me coloco amplamente favorável à sua aprovação. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Nereu, Só a palavra. Saudando novamente a todos já citados anteriormente, já complementando um pouquinho que o vereador Osni muito bem explicou, ele visa modernizar o Conselho. Em relação ao poder público, a lei vai permitir uma maior articulação entre as áreas relacionadas no turismo, entre elas o desenvolvimento econômico, a educação, a cultura, o planejamento, a agricultura. E o que é? Na iniciativa privada, a lei propõe a inclusão da ACIOTUR, Associação do Turismo do município de Porã do Oeste, que é algo que foi criado há não muito tempo. Também, na sociedade civil, ela prevê a inclusão de grupos profissionais ligados à cultura, ao patrimônio histórico, onde a gente pode citar de diferentes formas de Porã do Oeste, ao turismo, artesanato e as tradições locais. Também eu considero que seja algo, mais uma vez, que venha a modernizar e a melhorar. Por isso, meu voto é favorável. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo 01/2026. Quem estiver a favor, fique como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 02/2026, que altera a Lei Municipal 1681, de 18 de dezembro de 2014, que institui o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Nereu. Mais uma vez, então, cumprimentar a todos. De forma rápida, ele só vai alterar alguns membros do Conselho e tira algumas representações. Por exemplo, quando a lei foi criada, existia em Porã a Associação dos Amigos da Biblioteca, onde eu, inclusive, fazia parte. É uma organização que foi organizada para ajudar a biblioteca. Hoje, essa entidade não está mais ativa. Também, então, isso vai ser tirado. Algo que vai ser acrescentado, então. Um representante do Instituto Desportivo, Assistencial e Cultural de Porã do Oeste, INDACE, é a nova redação. Outra, que vai ser onde antes tinha representante de grupo de jovens. As pessoas devem lembrar que há pouco tempo atrás, não muitos anos, cada comunidade tinha seu grupo de jovens organizado, fazia eventos organizados, vamos dizer, entidades organizadas. E hoje, praticamente, não há mais essas entidades. Por essa forma, então, o que foi ali? Foi colocado, então, um outro item,
um representante de grupos folclóricos, culturais do município, onde nós temos muitos grupos, vários grupos organizados que estão ativos. Esses, então, vão ser incluídos, vão ter representante. Também, outra que foi retirada, uma época também a gente tinha a organização dos universitários, a Associação dos Universitários aqui em Porandoeste. Até para fim de bolsa, tudo que era necessário, essas entidades faziam essas questões, eles eram intermediários, ajudavam as reuniões, era feito com o representante deles, eles prepassavam para todos. Hoje também não está mais nessa função. Por isso, essa lei então vai ter algumas funções a mais que foram trocadas, e simplesmente essa troca de funções para melhorar, mais uma vez, e espero que realmente funcione da melhor forma. Meu voto é favorável. Obrigado, presidente. Continua a livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo 02/2026. Quem estiver a favor, fique como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 03/2026, que dispõe sobre a autorização para concessão de premiação e incentivos em eventos, ações e atividades promovidas, organizadas e reconhecidas ou formalmente apoiadas pelo município de Porandoeste, Santa Catarina, e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Nereu, com a palavra. Saúdo novamente a todos. Então, o que essa lei prevê? Ela autoriza conceder premiações aos participantes das mais diversas formas de eventos que poderão ser realizados no município. Ela abrange atividades de caráter esportivo, de caráter educacional, cultural, artístico, social, técnico, profissional, institucional ou correlatas. Ela tem por finalidade estimular a participação e promover o desenvolvimento social da comunidade. Hoje, tem, vamos dizer, uma feira de animais, como está sendo talvez programada para março, uma de terneiras. Se não tiver nenhuma premiação, algum incentivo a mais, as pessoas, por que vão lá? Simplesmente para mostrar, colocar em risco, de repente, o próprio animal, tudo. Então, são algumas situações que poderão, então, ser contempladas como uma premiação. A forma de concessão e critérios de participação, a organização, a quantidade de beneficiários, os valores, os limites individuais e as modalidades da premiação e incentivos serão definidos por meio de um regulamento próprio para cada evento. Se aquilo que for criado, se for realizado um evento, vai ter que ser criado um regulamento, respeitadas as diretrizes da legislação aplicável. Então, é algo que também eu acredito que venha para facilitar também o que ela autoriza. A realização de despesas decorrentes de concessão de premiações e incentivos dependerá da instauração prévia de um processo administrativo específico sob responsabilidade do órgão municipal competente, contendo, no mínimo, o que deve ter uma programação para ela poder ser contemplada com recursos públicos para premiação. Um regulamento do evento, com regras claras de participação. 2, um projeto básico contendo objetivos, período de execução, forma de organização, critérios de premiação, dotação orçamentária, responsabilidade da administração municipal e dos participantes, forma de fiscalização, modelo de recibo de CNPJ. E algo também que quero destacar um pouquinho. Após a aprovação do projeto básico e do regulamento, o evento e as respectivas premiações serão formalmente autorizadas por decreto. E tem algumas vedações também, para que não ocorra, de repente, benefício próprio, alguém querer se beneficiar com as premiações. Por exemplo, um item.
agentes públicos municipais que atuam direta ou indiretamente na organização, coordenação, avaliação, julgamento, fiscalização da homologação do respectivo evento. Elas não poderão receber essa premiação. Também aos membros formalmente designados da comissão organizadora ou julgadora. Então, essas não terão direito para receber essa premiação. Então, já tem algumas limitações feitas também. Eu considero que o projeto seja importante e, por isso, também meu voto é favorável. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. saudar novamente já os anteriormente citados, e só complementar um pouco o que o vereador Nereu colocou muito bem, né, que é em relação às premiações, que toda vez quando se premiava alguma situação em eventos organizados pelo município, precisa-se fazer, do jeito que está a lei hoje, um projeto de lei para cada evento, para cada premiação estipulada. Então, o que é esse projeto aqui? Ele faz com que haja uma lei única, autorizativa, para que o executivo, através de decreto, né, claro que sempre, né, respeitando os princípios da constitucionalidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eficiência e interesse público, né? Então, nós temos que ter o regramento, sim, de cada edição que vai sair, de cada evento que vai sair. Tipo, vai ter a Exponob, exposição da novilha do bezerro, né, que vai ter, da bezerra que vai ter agora em março. Então, não precisa entrar um outro projeto de lei aqui, autorizando as premiações. Vai ser através do decreto, respeitados todos esses itens que o vereador Nereu colocou e aquilo que eu acabei de falar, e então, através de decretos, pode ser estipulada a premiação. Então, esta é uma das ações, Exponob, como pode ser em corrida rústica, em questão, às vezes, quando o município estiver organizando, vamos pegar assim, uma corrida de moto, né, algumas premiações em relação à qualidade do leite, né, que pode ser umas feiras, né, sobre a questão da premiação de feiras. Então, o município, através de decreto, nós estamos autorizando, aliás, nós, através dessa questão de legislação, desse projeto de lei, estamos autorizando o município a organizar, via decreto, as premiações para os eventos que irá realizar. Eu acho que é bem tranquilo, é menos trabalhoso, não há necessidade de organizar um projeto de lei para cada evento, mas sim que dá as regulamentações e que permite o município, através de decreto, realizar as premiações. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador, com a palavra. Cumprimentando todos já citados, eu acho esse projeto muito interessante, porque, que nem o colega Nereu falou, a pessoa vai levar um animal, vai levar alguma coisa lá, então, assim, ele tem que ter um estímulo. E eu vejo assim, que nem o Osni falou, vai fazer uma corrida. Hoje, quando a gente vai num torneio de qualquer esporte, a gente quer ser honrado com um troféu. Então, eu acho que é muito interessante essa questão da premiação. E, inclusive, assim, eu acredito que isso vai fazer com que as pessoas se instiguem mais aí, vai fazer aquele produtor querer ter um animal mais bonito, porque aí ele vai ter uma premiação. Então, eu acredito que isso é muito bom e eu acredito que vai ajudar os eventos a ter mais gente, a virar uma coisa mais participativa, a fazer com que as pessoas queiram cada vez mais ir. Então, por isso, eu sou favorável. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo 03/2026. Quem estiver a favor, fique como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na explicação, pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 16 de fevereiro, com início às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos.